Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Lima, seja bem-vindo ao Cona Fiscal em Casa. Nós vamos tratar hoje sobre compliance tributário e consultorias tributárias. Nós vamos entender como é que funciona o compliance, nós vamos entender como é que funciona a consultoria tributária. Portanto, eu vou tratar de aspectos práticos, de aspectos técnicos, exatamente nessa pegada do compliance a nível de conformidade, a nível de gestão de processos, e a consultoria tributária como função para gerenciamento da atualização das normas, da busca por algo mais avançado. Então a gente vai entender como é que vai funcionar esses aspectos. Eu vou começar agora com você tratando do compliance tributário relativamente a um aspecto mais teórico nesse sentido introdutório, porém depois nós vamos para um aspecto prático da gestão de processos e da conformidade tributária. Pois bem, o que é que nós temos aqui no compliance e na consultoria? Né? A ideia básica, né? Sempre que o compliance vai buscar exatamente o que a consultoria vai conseguir gerar, exatamente o que nós chamamos de conformidade. Essa conformidade, que é um elemento do compliance tributário, a gente consegue unir os dois. E a busca por conformidade, a busca por alinhamento técnico, a busca por gestão técnica em ambos os aspectos, tanto no compliance como na consultoria, é bem comum entre esses dois tópicos. Portanto, vamos começar primeiro com o compliance, vamos trabalhar fortemente nesse aspecto, vamos entender as suas formas práticas para que a gente depois, com essa técnica funcionando, a gente vai para a consultoria tributária. Seja bem-vindo ao Cona Fiscal novamente, Cona Fiscal em Casa, esse período de Covid-19, um período muito cruel, mas estamos retomando e vamos conseguir, tenha fé, nós vamos retomar com força e a economia vai voltar ao normal, se Deus quiser. Nosso Brasil é forte, você brasileiro é muito forte, a gente consegue sempre com muita fé, sempre com muito amor no que nós fazemos. E aí eu começo exatamente com minha frase célebre, que é: a contabilidade é linda. E com base nisso, nós vamos iniciar agora a definição de compliance tributário. Bom, a definição de compliance tributário, que é um aspecto, que é um termo, né, que tem origem de um verbo em inglês to comply, que traduzido significa cumprir uma norma, ou seja, to comply significa traduzir uma norma. Cumprir uma norma, esse cumprimento de uma norma é agir obedecendo um comando ou regra. Portanto, eu preciso ter um comportamento, eu preciso ter ações que resultem na obediência de determinadas regras. Essas regras fiscais, regras tributárias, regras sempre nesse modelo de trabalho forte com a parte fiscal. Portanto, na área fiscal, o objetivo é exatamente avaliar e organizar os processos fiscais da empresa para que eles estejam em conformidade com a lei. Isso é compliance tributário, é colocar a mão na massa, é avaliar, é organizar processo. E nós vamos entender agora como é que é o fluxo dessas vertentes do compliance tributário para que você possa entender um mapa mental dentro dessa definição. Vamos lá. Bom, a partir do compliance tributário nesse sentido técnico, né, que nós vamos desenvolver aqui com você, é exatamente o tratamento de aspectos operacionais que sejam importantes para o desenvolvimento de uma gestão de processo fiscal e até mesmo a conformidade. Então, com base nessas duas lógicas, então eu tenho aqui o compliance tributário, onde envolve a primeira vertente, a gestão dos processos fiscais e a busca pela conformidade. Essa conformidade, que também pode ter um derivativo aqui voltado para uma
auditoria simplória, certo? Que a gente pode incluir aqui a digital, né? O termo hoje conhecido como auditoria digital. A gente busca nessa conformidade um alinhamento entre obrigações acessórias e obrigações principais. Beleza? Bom, então, nessa lógica, onde eu tenho um braço que é a gestão dos processos fiscais, outro braço que é a conformidade, essa conformidade com o uso de técnicas da auditoria digital, a busca por alinhamento nas obrigações acessórias e nas obrigações principais, a gente vai detalhar isso, é de extrema importância para termos um compliance tributário, para ter exatamente o cumprimento das normas, a obediência ao comando, à regra. Quando eu tenho essa obediência, eu só consigo obedecer se necessariamente eu tiver uma gestão dos processos fiscais bem definida e também passa pela qualidade na prestação do serviço. Seja que você tenha um escritório de contabilidade, seja se você tem uma equipe contábil interna. Contábil que eu falo no sentido mais amplo da coisa. Então, Marcos, eu não tenho um escritório de contabilidade, eu tenho uma equipe contábil interna, não tem problema. Eu preciso ter gestão de processos e eu preciso ter conformidade nas obrigações, seja principal, seja acessórias. Então, baseado nessa lógica, a gente tem como processo introdutório, né, que é a gestão dos processos. Então, venho aqui, gestão dos processos, tá? Essa gestão dos processos, naturalmente, uma gestão dos processos fiscais. Beleza? Essa gestão dos processos fiscais, via de regra, na prática, você tem dois formatos. Ou eu faço isso operacionalmente através de uma planilha de Excel, ou eu faço isso através do que nós chamamos de um CRM. Geralmente, o início é através de uma planilha de Excel. Depois, é através de um CRM. Pois bem, quando eu tenho essa gestão de processos bem definida, e hoje eu costumo dizer que a gestão do processo eu tenho sempre um aspecto normal, como eu também tenho um aspecto emergencial. Ninguém imaginou que hoje, com a Covid-19, por exemplo, nós teríamos que agir emergencialmente nos nossos departamentos fiscais. Com corte de custos, corte de investimentos, tivemos que replanejar, refazer o plano de ação para trabalhar dentro de situações emergenciais. E, obviamente, o que eu sempre chamo de solicitações diversas. Beleza? Bom, solicitações diversas, né? Nesse aspecto onde a gente pode tratar casos excepcionais dentro do processo fiscal, para que também haja um compliance tributário no sentido de atendimento de equipe interna e também cliente externo, se for o caso. Então vamos lá, vamos destrinchar aqui a gestão dos processos fiscais nesse sentido, tanto do controle operacional como do controle tático, normal, emergencial e solicitações diversas. No que se refere ao normal, é o que eu chamo de rotina, certo? Onde a gente avalia, por exemplo, aqui, exatamente os prazos legais. Só que aqui eu também tenho prazos legais, mas também tenho prazos internos. Beleza? E também tenho a busca na emergência, ou seja, por exemplo, nesse período de Covid-19, que é o caso, né? A gente teve várias alterações de prazos
E eu tenho que estar acompanhando todas as alterações em virtude de ações emergenciais. Alterações de prazos. E aí trabalhar em cima do nosso acompanhamento técnico a nível de mão de obra disponível, tá? E as solicitações diversas, que geralmente, na prática, a gente chama de bucho, né? Mas bucho são ações problemáticas de correção, né? Ações de correções de problemas. Beleza? Bom, então, se você analisar esse mapa mental, você vai ter o seguinte: a gestão do processo passa por uma gestão fiscal, tanto operacional como através de operação tática. O operacional, como você vai imputar os dados em Excel, CRM, etc., BI, o que for. E aí eu passo para a operação tática, né? Os prazos normais, emergenciais e solicitações diversas. Eu tenho rotinas, essas rotinas que derivam de prazos legais, de prazos internos, e as emergenciais que derivam de alterações de prazo, tá? Então, hoje eu tive quase todas as obrigações acessórias, a depender do SPED fiscal de cada estado, com alterações de prazos. Então, essa gestão é, sem dúvida nenhuma, um dos braços do compliance tributário, tá? Visto isso, nós vamos agora para o outro braço do compliance tributário, que é a conformidade. Então, vamos lá para a conformidade. Olha só. Então, a busca pela conformidade fiscal. Bom, a busca por essa conformidade fiscal, nós temos o seguinte, veja só. Eu tenho análise das obrigações acessórias e tenho análises das obrigações principais. Beleza? Quando eu tenho uma análise das obrigações acessórias e das principais, primeiro a gente precisa distinguir, né, diferenciar obrigações acessórias e obrigações principais. Obrigações acessórias, nós temos lá todos os SPEDs, todas as declarações, então DCTF, DIF, declaração de imposto de renda pessoa física, nós temos SPED fiscal, SPED contribuições, SPED ECF, SPED contábil, FDRINF, social. Então você tem todas as obrigações acessórias, que é o meio pelo qual a informação chega para o governo e esta informação derivada da obrigação principal. Essa obrigação principal, naturalmente, são as apurações tributárias. Então, vamos começar com a obrigação principal, certo? Onde eu tenho apurações do ISS, do ICMS, do PIS e COFINS, do IRPJ e CSLL, do INSS. Então eu tenho N apurações que precisam ter conformidade com a norma. Então eu busco a norma para fazer essas apurações de maneira adequada e também com a norma eu busco as obrigações acessórias. Então DCTF, DIF, declaração de imposto de renda das pessoas físicas, SPED fiscal, SPED contribuições, ECD, SPED contábil, ECF, SPED da escrituração contábil fiscal, EFD, REINF, social, e assim vai, PERDECOMP. Então, essa conformidade entre essas obrigações é de maneira extremamente importante para que eu não corra riscos fiscais. Então, a conformidade, ela trabalha exatamente numa vertente inversamente proporcional.
quanto mais conformidade, menor vai ser o risco fiscal. Quanto maior a conformidade, menor será o risco fiscal. Então, quanto menor a conformidade, maior será o risco fiscal. Essas duas grandezas, elas são inversamente proporcionais. Portanto, nós trabalharemos isso, exatamente demonstrando aqui esse alinhamento, para que eu tenha aí um aumento da conformidade e uma redução do risco fiscal. Isso passa dentro da vertente do alinhamento da obrigação principal e da obrigação acessória, beleza? Então, veja só, eu tenho um compliance tributário, onde eu tenho um braço da gestão dos processos fiscais e um braço da conformidade. Esse braço da gestão dos processos fiscais, eu tenho exatamente isso, feito, tá? E da conformidade, obrigações acessórias e obrigações principais. Beleza? Show. Feito isso, nós temos o seguinte. Bom, temos o seguinte. O processo de controle de gestão relativamente às operações fiscais, a gente tem CRM, né? Nós temos CRM enquanto empresa, nós trabalhamos via Excel e a gente precisa controlar essas obrigações. Então, basicamente, eu tenho aqui alguns dashboards para lhe mostrar. Então, por exemplo, o mês de fevereiro de 2020, que foi entregue, competência de janeiro, certo? Vou escolher aqui setor fiscal e vou buscar. Então, veja só, eu tive uma entrega de 98%, 98,6%, e essa entrega tem um processo atrasado de 1,4%, que gira em torno de 12 ações. Então, para a gente entender o que é que foi, a gente precisa entrar nas demandas. Então, eu tenho aqui uma espécie de BI fazendo esse tipo de análise, controlando as minhas operações. E eu venho aqui em janeiro, por exemplo, em janeiro de 2020, eu faço uma busca, eu tenho 100% da minha entrega distribuída por critérios que eu determinei. Mas, Marcos, isso envolve tanto o aspecto da gestão do processo de rotinas normais, emergenciais e solicitações diversas? Não, aqui são rotinas normais. E a questão da emergencial, por exemplo, em período de Covid-19. A gente está gerindo o processo fiscal com ênfase em respeito a prazos legais e prazos internos, tá? Então, essa é a pegada desse processo. A gente tem um outro tópico também, onde eu posso aqui, por exemplo, avaliar por período e quero saber quais foram as demandas. Aqui são dashboards, onde a gente consegue fazer esse tipo de verificação. Mas eu tenho também as seguintes situações. Eu posso analisar por tarefas, tá? Então, eu vou analisar aqui o calendário de solicitações, certo? Do setor fiscal. E vou fazer uma busca de quantas demandas nós temos. Nós temos aqui 35 demandas. Eu posso organizar por atraso, por status de entrega. E todas essas demandas, e aqui eu posso ter via planilha, via dashboard, via BI, via sistema. E aqui são as minhas demandas de solicitações. Na medida em que eu vou fazendo recálculo, vou fazendo análise fiscal, estudo tributário, conforme a minha organização processual. Então, eu tenho aqui na prática essa diretriz para controlar, tanto via dashboards operacionais, como via tarefas convencionais. Agora, no período da Covid-19, nós temos que gerenciar, visto fatos que nós temos de prazos alterados. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, o período de abril, que está no período emergencial, eu não alterei prazo nenhum, e continua. Eu deixei para que a gente saiba. Se não tivesse em período emergencial, teríamos enviado como? Como foi a performance? Naturalmente, a gente fez um plano de ação para isso. Então, isso é gerir o processo. É analisar quais são os seus prazos, é ter gráficos acompanhando, e nem sempre o gráfico é a determinante da minha operação tática, mas eu preciso de dados.
e com base nesses dados nós vamos operando conforme o tratamento de cada ação, tá? Então, essa é a gestão de processos. Agora, além de gerir o processo, eu também tenho que ter a conformidade. Exatamente, não é só gerir o processo. De acordo com o aspecto normal, emergencial ou solicitações diversas, ou até mesmo operacional, Excel e CRM. Mas eu tenho que fazer o trabalho da conformidade fiscal. E aqui na conformidade fiscal, eu tenho algumas vertentes da obrigação principal e da obrigação acessória. Então, eu vou trabalhar aqui na obrigação acessória coletando dados para poder fazer confronto. Então, por exemplo, eu venho aqui nos meus SPEDs, certo? Eu venho aqui nos meus SPEDs e aí eu quero acessar o meu SPED contábil e vou fazer a conformidade com o meu SPED ECF, tá? Então vamos aqui na prática fazer essa conformidade. Pronto, então vamos abrir aqui, vamos importar, né, o nosso dado para análise, beleza? Que vai estar disponível para você também, tá? Conta fiscal em casa, materiais, compliance tributário, conformidade tributária, SPED contábil, importo. Então, vou analisar o dado, certo? Eu não quero analisar a estrutura, não. Vou analisar o dado. Então, venho aqui em visualizações e vamos ver aqui, por exemplo, balanço patrimonial ou até mesmo a DRE. Certo? Vamos aqui no quarto trimestre do período. Então, vou agora acessar o SPED ECF, vamos ver a conformidade da informação. Estou indo agora na informação qualitativa, na informação técnica. Antes eu estava na informação de gestão, agora eu venho na informação técnica. Pronto, vamos aqui na informação técnica, certo? Cancelar aqui. Importa. Venho em conta fiscal em casa. Beleza. Agora ECF. Vamos visualizar. E agora vamos lá em IRPJ CSLL, DRE, né? Um dos cruzamentos que a gente pode fazer, quarto trimestre. Então eu venho aqui, receita bruta, 1.031. Então lá no contábil, faturamento, receita bruta, 1.031. Custo da mercadoria vendida, 767.664,94. Lá na ICF, custo da mercadoria vendida, 767.664,94. Por fim, o resultado. Resultado líquido, no grupo 3, 47.025. Eu venho aqui no SPED contábil, no trimestre, 47.025. Portanto, o que foi que nós fizemos aqui? Fizemos o seguinte, nós entramos na gestão do processo e fizemos a conformidade, tanto da obrigação acessória como da obrigação principal, dos números, alinhando então SED e ECF, por exemplo, mas eu tenho várias outras, no caso das obrigações acessórias, onde eu verifiquei aqui, por exemplo, o resultado contábil, posso verificar aqui imposto de renda e CSLL validando o cálculo, certo? Como é que eu vou fazer essa validação do cálculo? Eu vou acessar o meu arquivo de apuração, vou acessar meu arquivo de apuração, veja só que aí eu vou para o ambiente da obrigação acessória, a empresa, a validação, a conformidade da obrigação principal, 8.360 no primeiro trimestre, 6.459 no segundo trimestre, e assim vai, na apuração do imposto de renda e CSLL do lucro real, eu vou lá na ICF, vejo a apuração do imposto de renda, por exemplo, o quarto trimestre, 9.781,18. 9.781,18. A CSLL, vou na CSLL, 5.867,19. 5.867,19. Ou seja, dentro dessa pegada, nós fizemos uma conferência da obrigação principal e da obrigação acessória, que eu vou muito mais além da obrigação principal, se esse cálculo está correto ou não. Preciso entender se esse cálculo tem alguma diretriz correta ou não. Beleza? Bom, visto isso, eu fui tanto no gerenciamento do processo como da conformidade fiscal.
Agora, nós vamos entrar no ambiente da consultoria tributária. O que é consultoria tributária, Marcos? Nada mais é o desenho da forma de ordenar sistematicamente os processos do negócio, vinculando a eles todos os reflexos tributários, ou seja, a busca pela norma, orientando o empresário a minimizar os riscos. Lembra que eu falei que no compliance tributário, na vertente de conformidade, quanto maior a conformidade tributária, menor é o risco? A consultoria tributária utiliza o compliance tributário como ferramenta. A gente utiliza tanto a gestão de processos fiscais, como também a parte de desenho a nível de conformidade tributária. Então, o grande tópico, minimizar os riscos, expor o risco, determinar dizendo, cara, seu risco é tanto. Se você for nessa vertente, você vai ter um risco. Se você quer correr esse risco, isso maximizando a rentabilidade do empresário. Então, a consultoria tributária nada mais é que a determinação, o desenho de uma forma ordenada e sistemática dos processos do negócio, vinculando a eles todos os reflexos tributários, orientando o empresário a minimizar os riscos das operações e maximizar a sua rentabilidade. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso utilizar da consultoria tributária a nível de buscar normas constantemente, de buscar formas de alterar a carga tributária, de reduzir carga tributária, de minimizar os riscos e maximizar a sua rentabilidade? Você tendo uma boa consultoria tributária a nível de busca pela legalidade dos fatos. E a busca pela legalidade dos fatos, sobretudo nesse ambiente, é estudando, analisando, sempre buscando. Eu, particularmente, diariamente, eu acesso os seguintes sites que nós vamos colocar aqui. São links úteis para você analisar CARF, Receita, Diário Oficial da União, Diário Oficial do seu estado. Você tem que verificar constantemente o site do SPED, o site da Receita, busca por consultorias tributárias pagas, LegisWeb, Portal Tributário, etc. Então, vou mostrar todos esses para a gente agora. Então, vamos lá. Portal da Imprensa, né? A gente tem aqui o Diário Oficial da União, certo? Esse Diário Oficial da União, ele tem todos os tratamentos a nível de norma tributária, seja de decreto, seja de lei, e a gente busca isso através do Diário Oficial da União, certo? Então, ele tem inclusive um app no celular que bipa na medida em que você vai trabalhando exatamente a busca por uma análise específica, tá? Então, a gente tem aqui o Diário Oficial da União para você fazer um controle diário de normas específicas emitidas pelo governo, certo? Depois, nós temos o site das normas da Receita Federal, todo tipo de norma. Hoje, por exemplo, portaria, ato declaratório executivo, várias normas específicas nesse aspecto para que a gente possa buscar tratamento dentro dessa perspectiva de normativo. Então, eu tenho aqui todos os atos de hoje, sempre buscando os atos relativamente ao tratamento das normas de atos declaratórios, portarias, atos operacionais, certo? Então, tem o link também lá no material. Depois eu vou para o Conselho Administrativo, onde esse Conselho Administrativo, eu tenho aqui o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, certo? Esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com todo o acompanhamento processual, eu tenho acordões, eu tenho súmulas, eu tenho os tribunais superiores, eu tenho consultas que a gente vai fazendo de acordo com decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal, do Ministério da Economia, nesse caso, onde a gente tem vários aspectos aqui que você pode consultar também. Por exemplo, eu quero saber sobre PIS, receita financeira para PIS e COFINS cumulativo. A gente sabe que não entra no fato gerador, mas teve decisões, teve discussões nesse sentido. Vamos buscar as discussões, tá? Antigamente a gente tinha, antes desse normas, né, a gente tinha um negócio chamado ementários, ainda tem, mas o normas ele é mais atual e ele é mais integrado. Depois nós vamos também
para as publicações do CARF. Você tem várias publicações técnicas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Você tem o site do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Beleza? Então, perceba que você tem várias vertentes nesse aspecto para que você possa acompanhar normas, notícias atualizadas na condição de consultor tributário. E aí tem a Legis Web, que eu indico, né? E tem o Guia Tributário também, que a gente indica porque nós usamos constantemente esses aspectos. E várias outras coisas. Eu, particularmente, acordo pela manhã e vou buscar as normas do dia anterior para que a gente saiba e se atualize constantemente e assim consiga buscar as normas, buscar redução de carga tributária. Quanto você implementou? O que foi que você implementou para que aquela empresa possa ter aquela empresa possa ter resultado? O segredo vai ser resultado.